Um monte de gente nova aqui hoje, hein? Gente nova não, né? Gente velha. Que estão voltando para casa, que bom, estou feliz. Sejam bem-vindos novamente. E os veteranos a gente já sabe, né? Estão aí já de sempre. Então a gente vai continuar a nossa palestra. Eu vou lembrar vocês primeiro que tem no WhatsApp o grupo de estudos, né? E essas palestras a gente está colocando lá, na medida do possível. Então, por exemplo, aqui, a gente vai falar da 6ª parte do livro, né? Estamos trabalhando esse livro aqui, ó, Transtornos Psiquiátricos Obsessivos, do Divaldo, pelo Manuel Filomeno de Miranda. Parte 6. Então tem 5 palestras antes dessa. Né? E é importante que vocês conheçam o que foi falado, né, nas outras 5 partes, para entender aqui o contexto da nossa situação, porque é uma continuação, né? E hoje a gente vai falar de uma parte bem interessante, né? Que ele começa a explicar quais as razões que levam a gente, né, a ter esses transtornos. E eu falo a gente porque, como eu tenho dito aqui, né, todo mundo devia fazer uma terapia, todo mundo devia ter uma psicóloga, um psicólogo e contar suas histórias lá, porque olhe, sai cobras e lagartos de dentro do nosso balaio. E a gente fica convivendo, sofrendo, acha que resolve, acha que dá conta, e passa uma vida inteira, né? Eu fui fazer terapia com 60 anos, aí estou falando por causa dos novos, tá? Os velhos já sabem que eu já falei isso várias vezes. Estou fazendo terapia. Achei que nunca precisava. Nossa, o presidente do centro espírita faz terapia. Faz, ele tem problemas também. Talvez até mais cobras e mais lagartos, inclusive, né? Por conhecer um pouquinho do lado espiritual também, não só do lado material, do lado físico, emocional. E a ligação é essa. Os nossos obsessores, todo mundo sabe o que é obsessor aqui, né? O que é um obsessor? Que não são obsessores, são credores. Eles estão cobrando de nós coisas que nós fizemos para eles no passado e que não nos perdoaram. Ainda bem que uma grande turma perdoou e foi seguir o seu caminho, senão... Então tem os credores em torno da gente. E o que os credores fazem? Eles nos conhecem porque esses problemas são milenares, né? Eles nos perseguem há muito tempo e sabem onde que está a nossa ferida. E vai trabalhar esses pontos em nós, fazendo com que o processo psiquiátrico, o processo emocional, aumente muito de tamanho. Porque eles vão criar situações, e aí, né, a gente vai falar aí o Kardec perguntando no Livro dos Espíritos, se eu não me engano é para Santo Agostinho, a gente falou isso na primeira palestra, na parte 1. Se os espíritos influenciam na nossa vida? A pergunta clássica. E o Espiritismo poderia ficar nessa pergunta só. E aí a resposta de Santo Agostinho, se eu não me engano é ele que responde, muito mais do que vocês imaginam. Normalmente eles vos conduzem. Porque eles sabem onde aperta o calo. E eles vão apertar naquele lugar ali, no emocional, na questão psiquiátrica. E aí a gente, né, tem as coisas clássicas aqui da nossa, né? Eu não tomo remédio, quem toma remédio quem vai no psiquiatra é louco, tem isso ainda, né? É louco que vai no psiquiatra, eu não preciso ir. Psicólogo, para quê? Não precisa também. E não precisa de nada, e a gente vai vivendo essa vida de qualidade muito ruim, né? Dando murro em ponta de faca, porque não resolve o problema. A gente só posterga o problema. Até o quê? A nossa passagem, o nosso desencarne, tenho falado isso aqui. O que acontece lá na nossa passagem? Tudo se potencializa. Por que potencializa?
Porque aí não temos as fugas mais. Ah, eu tô com a cabeça quente, tal, tô nervoso, tal, vou... O que eu vou fazer? Vou no shopping? Tomar uma cerveja. Eu pensei nisso também. Uma IPA de preferência. Ixi, daí já... Céu de brigadeiro. Mas é fuga. Ou eu vou fazer compra também. Ou eu vou, sei lá, não, meu Deus, tem tanta coisa. Vou dormir, né? A gente gosta de dormir, né? Falei da moça aqui que toma resfenol para dormir, né? Toma 2 resfenol e dorme. É fuga e não resolve. Então a gente vai entender, estou explicando isso para entender que a questão física, a questão emocional, ela está envolvida com a questão espiritual, elas funcionam junto. Então não adianta vir no centro espírita e não fazer uma terapia. Ah, vou falar isso, porque só aqui 27 anos. No Bezerra mais uns 20, já em outro lá em Minas Gerais mais não sei quanto, e estou fazendo terapia, então... Agora as duas coisas juntas já surte um efeito diferente. Porque aí você tem um lado espiritual também que apoia, que ajuda. Poxa, ele está procurando ajuda, ela está procurando ajuda. Então vamos ajudar também. Aí as duas pontas funcionam junto. Às vezes até intui o psicólogo. Isso que eu ia falar. Uma situação, né? Quantas vezes o médico aqui do centro espírita, porque os médicos estão aí, ó, fazendo aqui o monitoramento de vocês, analisando cada caso, vão lá no consultório lá e assopra, né, entre aspas, né, no ouvido lá do seu médico, do seu terapeuta, o remédio, a dose do remédio, o tratamento, a fala que tem que falar. Né? Agora, se a gente não está na casa espírita, não está envolvido, e não é só casa espírita também. Já falei também um monte de vezes, vou falar de novo. Pode ser um terreiro, um bom terreiro? Pode. Senta lá no colo da preta velha, lá da vovó, e escute ela. Ela tem muita coisa, é uma psicóloga. As nossas vovós aqui, vovôs, são psicólogos da nossa alma. Acho que quando eu durmo eu faço terapia também com eles. E tudo isso é importante para a gente melhorar. E para não deixar que as coisas se compliquem como a gente tem explicado aqui. E a gente não consegue daí sair desse processo. E a gente está vivendo uma época, a gente está vivendo uma vida, está vivendo um período muito difícil também. A gente é bombardeado com um monte de questões, de situações, pessoas adoecidas no núcleo familiar, pessoas da nossa relação emocional, amorosa, adoecida, a gente adoecido também, daí, nossa, vira um... O que vira? E não consegue sair, e sofre, e faz sofrer, e não funciona, e não vai para frente, não vai para trás, não tem resposta. E a única resposta é o que a gente tem falado, a gente é que tem que procurar ajuda. Porque é um hábito comum, né? É o outro que é o problema. Então, quando não é o obsessor que é o problema, que é o obsessor que acaba com a vida da gente, nos persegue, né, Alexandre? Faz a gente ajoelhar no milho e tal, é alguém da família, ou é a esposa, a namorado, alguém da relação, os filhos, os pais, o chefe. Eu acredito numa coisa que eu levo para minha vida, isso daí já faz um tempinho que eu venho acreditando. O maior inimigo da gente é a gente mesmo. Claro. Então, pode ter sim, e tem obsessores, às vezes até por vidas e vidas, mas vai te atingir se tu deixar. Claro. Mantenha a cabeça sã e você consegue fazer o que tu quiser. Mente sã, corpo são. E a espírito são, né? Porque são brechas que a gente deixa aberta e que eles nos conhecem muito bem e eles vão atacar ali naquele lugar. Né? Então a gente entender um pouquinho disso, compreender que tudo está atrelado, então precisa alimentar o espírito numa casa de Jesus, para não falar no centro espírita. O católico é na igreja, seja um bom católico. Por evangélico é lá na igreja evangélica, seja um bom evangélico. Pense, raciocine, tenha uma racionalidade para compreender, para não cair em dogmas falsos que acabam levando a gente também para uma escravidão.
Né? Se tiver que mudar de religião, muda, vai achar boa. Né? E até porque tem gente muito decente aí que não tem nenhum tipo de religião como a gente tem. Que também é para ter aquela religião que engessa a gente, mas é melhor não ter nenhuma, né? Também sou a favor disso. Mas seja uma pessoa ética, decente, digna, correta, direita, porque daí você está vivendo a religiosidade, a espiritualidade dentro de você mesmo, né? Então a questão hoje é amor. Amor. Quem ama aí? Então vamos ver se ama mesmo, se é amor de verdade. Né? A gente parou o slide da semana passada falando sobre o processo da reencarnação, que é o processo depurativo. Então por que a gente reencarna múltiplas vezes? É isso que eu falei aquela hora, para resolver os problemas do nosso passado, que ficaram mal resolvidos, e esses problemas que nós trazemos conosco, que hoje desencadearam em problemas emocionais, psiquiátricos, traumas, dramas, medos, fobias, vícios. Ele não falou, né? Vícios. Vício do quê? Vício material? Fofocar também é um vício desgramado, né? Aumentar as coisas, as histórias, falar mal dos outros, reparar nos outros, a avareza, tem muita coisa. E a gente reencarna para aprender isso. Reencarna no seio de uma família com pessoas que também têm problemas com a gente. Por isso que a família é uma maravilha. É uma bênção. É um bando de porco-espinhos se espremendo, se apertando e dando confusão, porque todo mundo tem seus problemas. E ninguém está dando conta de resolvê-los, né? Então, reencarna, no mesmo núcleo. No mesmo núcleo. Vira e mexe, um ou outro consegue sair desse contexto. Evoluir, que a gente fala, né? Entendendo que agora está difícil porque a gente é a raspa do tacho. Então, nós estamos aqui na Terra, a Terra é um hospital, é um manicômio, para alguns é um presídio, e a gente, nessas múltiplas reencarnações, aí, nesse processo depurativo, nós não conseguimos a nossa alta médica ainda. Por isso que nós estamos internados aqui. E entender isso é muito importante. Que a gente está adoecido. E que a gente precisa de tratamento, a gente precisa de cuidado espiritual, da medicina da terra, emocional, para que a gente saia desse... É looping que fala? Alguém me soprou looping aqui. Saia desse looping. Só que a gente só sai sozinho. Porque o inimigo é a gente mesmo. Quem está a par aí dessas questões aí de relação tóxica, de narcisismo e não sei o que, sabe disso, sabe o que eu estou falando. A gente se sabota toda hora. A gente se sabota. A autossabotagem. Não é o outro que sabota, não. É a gente que se sabota. Toda hora a gente está se sabotando. Porque parece que essa condição que não é tão confortável, ela é familiar para nós. Então, a gente fica ali na nossa carência, na nossa necessidade, comendo as migalhinhas que caem da mesa, achando que os outros vão mudar, agora vai melhorar. E a gente muda alguém? A gente só muda a gente mesmo. Se tiver muita força de vontade. Sacrifício e entrega total para mudar. Coragem. Senão não muda.
E aí a gente terminou falando que os que conseguem fazer isso, tem gente que consegue, claro, com muita força de vontade, com muita tal, são chamados de os homens mesmo de bem, os heróis, os santos, né? E que não é isso, não está fora da gente fazer também. Então terminamos aqui. Aí ele começa a falar da questão dos problemas que nos levam a tudo isso que eu estou falando. Depressão, medo, fobias e tal. E tudo mais. Então ele vai dizer que entre as maiores causas que levam os espíritos ao enlouquecimento pelo ódio, pelo desejo de vingança, pela usurpação de energias dos encarnados, provém das questões do amor e de como somos incoerentes em relação a ele, ao amor. Como a gente é incoerente, porque a gente não entende ainda o que é amar. A gente, sei lá, pode achar que ama, né? E aí a gente tem ouvido isso. Nossa, como está coalhado nas redes sociais esse negócio de relação tóxica, de narcisismo, né? Como tem isso e todo lugar, toda hora, todo momento. Muitos perseguidores, então assim, vamos entender o obsessor, né? O credor, aquele espírito que nos persegue, disso que ele está falando aqui agora. Tem os vivos que também perseguem? Tem. Também tem obsessor encarnado. E a gente também obsidia algumas pessoas também. Então muitos perseguidores informam que foram, olha só, eles dizem assim, eles argumentam assim, eu fui traído quando eu amava. Eu dava tudo, eu fiz tudo. E fazia, nossa, eu me dediquei, eu deixei a minha vida, a minha individualidade, a minha independência para cuidar daquela pessoa. Nossa, estou arrepiando aqui, ó. Que eu amo. Eu faço tudo para aquela pessoa pense eu. Por que eu faço isso? Porque eu amo ela. Eu não quero que ela sofra. Eu quero que ela melhore. Mas eu consigo fazer alguém melhorar? A gente acabou de falar aqui. Eu consigo causar uma baita dependência da pessoa. Né? Porque eu faço tudo para ela. Quem não quer? Quem não gosta? Quem não se acostuma a ser tratado dessa forma? Pensou? Está aqui o Big Mac. Pensou? Não, eu te levo. Ah, mas eu cancelo lá meu jogo de futebol e vamos. Há quem diga que isso é amor. Será que é? Será que não é dependência? Será que não é carência por um ninho, embora incômodo, né? Mas que acolhe? O sufocamento também, né? Sufocado. Da onde vem essa carência que eu tenho? Essa necessidade que eu tenho de me sentir acolhido, mesmo que seja por alguém que só me explora. Regra da infância, às vezes, né? Da infância, da família. Pode ser. Então, pode ser da infância. Aí o Kardec aí os espíritos vão falar: se a causa das tuas aflições não estão nessa vida, está nas vidas pregressas. Pode ser em algum lugar. Agora, o que eu preciso saber? Detectar aonde está isso para mim. Eliminar isso. Eu trouxe uma manifestação de um caso desse. Anônimo. Claro, é da casa, né? Como eu falei. Então aí trabalhando todo mundo e tal, a gente trabalha, a gente trata, a gente cuida. E é exatamente isso que a gente está falando aqui. Né? Então, se tem um link com a espiritualidade, com os guias, com os mentores, eles vão se envolver no processo. Se tem merecimento, se tem intercessão, eles vão ajudar de uma forma ou de outra. E quem lida com o espírito
é uma casa espiritualista, então tá tudo certo, porque aqui é a casa dos espíritos, né? Me deixa voltar. Me deixa voltar. Eu preciso. Vamos pensar nela, na necessidade dela nesse momento, o que ela precisa. O que ela Por que precisa? eu não posso ficar com ela? Por quê? Você pode ficar com ela, meu irmão, mas não dessa forma, não dessa maneira. A gente precisa te equilibrar, a gente precisa te harmonizar. Primeiro, meu irmão. Mas eu amo ela. Eu sei, meu irmão. Eu sei o que é amar. Eu sei o que é o sentimento que você também está sentindo. Mas a gente precisa ter consciência, meu irmão, se a forma de amar que nós estamos oferecendo é a forma que ajuda. Por quê? Oh, meu irmão. Eu quero ficar do lado dela. Eu sei amo disso. tanto ela. Nós sabemos disso, meu irmão. Mas você precisa primeiro se equilibrar, meu irmão. Você precisa se curar. Porque dessa forma... Eu não consigo ficar longe dela. Oh, meu irmão. Me dói. Eu entendo, meu irmão. Eu sei disso. Mas tudo que está sendo feito é por bem de vocês dois. Não quer dizer, meu irmão. Isso não quer dizer que você não ama, que ela não ame e que vocês vão estar separados. Não quer dizer isso. Mas essa necessidade, meu irmão, dessa forma. Mas eu cuidava dela. Eu cuido dela. Mas ela tem a vida dela, meu irmão. Ela precisa aprender a viver livre. Eu fiquei fora disso. Você não está fora, meu irmão, porque quem ama sempre vai amar. Quem ama sempre vai estar junto. Se acalme, meu irmão. Nós vamos te ajudar. Nós estamos aqui para ajudar você, para ajudar ela também. Amo ela. Então, se você ama, meu irmão, vamos nos unir, meu irmão. Vamos nos unir para que a gente possa fazer o melhor para ela, para que a gente possa fazer o melhor para você também. Mas se acalme. Longe dela. Nós vamos ajudar você. Nós vamos te ajudar. Aceita a nossa ajuda, meu irmão. Eu não quero mais que ela sofra. Ela não vai sofrer. Ela não vai sofrer. Vamos ajudar. Nós vamos ajudar você. Eu não quero mais. Nós vamos ajudar ela também. E tudo vai dar certo. Confia, meu irmão. Confia no que nós estamos fazendo. Eu sei, meu irmão. Eu sei o quanto dói. Eu sei o quanto você sofre. Mas libertar, meu irmão. É preciso libertar, meu irmão. Oh, meu irmão. Vamos libertar também você? Porque, meu irmão, amar não é sofrer. Amar Eu não quero mais que ela sofra. ela não vai sofrer. Quero mais. E nem você, meu irmão. Também não é justo que você sofra como você está sofrendo desse jeito, meu irmão. Não é justo. Porque amar não é isso, meu irmão. Eu não quero mais que ela sofra. Vamos libertar ela. Vamos libertar você também. Isso não quer dizer Não sei, uma mas distância. eu não quero mais que ela sofra. Vamos cuidar então de vocês dois. Tá bom, meu irmão? Vamos cuidar de vocês dois. Viu? Vai dar tudo certo. Confia, meu irmão. Confia. Confia. Nossa, que choro sentido, né? Forte, né? Dá vontade de chorar junto, não dá? Pode chorar. Mesmo. Podem chorar junto. E o que é isso? Vamos refletir um pouquinho, né? O que é isso? O que leva um ser a chegar nessa condição? É amor? Amor faz isso?
machuca desse jeito. Gente, não é A gente não sabe ainda, né? aí que tá. A gente não sabe. Aí que tá a pergunta que eu fiz aqui no começo, né? Quem ama aí, levanta a mão. Nós não sabemos amar. E isso vem, gente, de vidas e mais vidas e mais vidas e mais vidas. E o entendimento não vem, e o ajuste não vem, e o acerto não vem. Mas nós temos, você veja, né? O irmão que foi trazido aqui na nossa casa. Então, às vezes vocês estão aqui, colocam um nome ali no livro de radiação de alguém. Então pode ser dali, pode ser daí, pode ser de algum conhecido, de algum familiar. O importante é essa intercessão, essa interferência que a espiritualidade, a casa, tem condição de oferecer. E às vezes a gente vem aqui por uma razão e nem sabe que outras questões vão ser trabalhadas aí em nós. Né? Que precisam ser trabalhadas. Porque olha o tanto que o nosso irmão sofreu, né? Sofreu, porque isso já foi encaminhado. Então, uma vez encaminhado, uma vez sendo tratado, uma vez estando em tratamento, que é a mesma coisa que eu falo para a gente encarnado. Se a gente está em tratamento, se a gente procurou ajuda, nós já estamos a caminho de uma possível cura, de uma melhora. Mas se a gente está parado, estagnado e sem fazer nada, essas situações como essas, e aqui está falando de amor, mas tem outras áreas, né? A gente falou semana passada, a área sexual, a área de outros tipos de vício, questões emocionais, mágoas, tudo isso está envolvido na gente. E a gente tem que entender que quem vai resolver isso mesmo é a espiritualidade. Que médico e que terapia da Terra vai fazer isso que foi feito com esse irmão aqui? Trazer aqui, sentar para conversar, esclarecer, internar compulsoriamente. Né? Porque também tem isso, né? Os nossos credores, eles têm direito a cobrar a sua dívida, é a lei. Como diz o Alexandre, enquanto eles acham brecha, eles vão cobrar. Mas se eles também começam a sentir um gostinho, por isso que também às vezes dá um gosto de fazer uma maldadezinha pro outro, né? Ah, fez comigo, agora também eu vou. Tem um limite que a lei não permite mais. Que às vezes está cobrando além da conta, né? Isso. Não quero que ela sofra mais. Eu posso estar fazendo ela sofrer, então não quero que ela sofra mais. Ah, está fazendo sofrer? Recolhe. Porque não é certo, não é justo e não é da lei. Então aí vem a intercessão. Agora, quando estão por aí, sem condição, sem estarem ligados e apadrinhados em algum local que possa exercer esse tipo de trabalho e ajudar. De trabalho, né? Quer dizer trabalho. Né? E aí a gente vai entender a importância da gente estar sentado aqui nessa cadeira agora. Simples também, né? Ganhando de graça. Ninguém pagou nada, né? Ninguém pagou nada. Deu para entender? Né? Então, se for nessa vida, um bom psicólogo, uma boa psicóloga que vai fazer aí um monitoramento, vai conversar, a gente vai desabafar, ele pode encontrar isso e causar o quê? Um processo de catarse, de libertação, e aí as coisas melhoram. Se for em outras vidas, vai ter que ser o quê? Num terreiro, num centro espírita, né? Porque também acontece às vezes. Às vezes vocês estão aqui, ó, tem palestra hoje,
Eles estão aí, né, com a prancheta, né? Investigando a situação de cada um. Segunda-feira tem trabalho mediúnico. Trazem aqui alguém que está ligado, que está atrelado a algum de vocês aqui. E aí aqui a gente conversa, e aqui vai para terapia, porque aí vai conversar, né, com os psicólogos, os psiquiatras, porque aqui também tem psiquiatra. Se precisar ir para o cantinho do pensamento também vai, pensar um pouco lá no que está fazendo, porque abusou, está exagerando. E também ajuda. Então a gente precisa entender isso. E aí a gente fala aqui anonimamente com o Espírito, não sabe nem de onde que surgiu o problema, que surgiu a questão, mas aquele problema está sendo trabalhado. Quem vai trabalhar isso se não for os nossos guardiões, guardiãs, guias? São eles que vão fazer. Então veja como é importante. Como o espírito precisa de alimento também, que nem o corpo. Que aí eu estou fazendo uma terapia lá no psiquiatra, no psicólogo, mas eu não tenho link com a casa espiritualista. Então aí não tem um médico daqui que pode ir lá, a gente falou isso agora, né? Intuir o médico, o psiquiatra lá, ó, dá tal dose de tal medicamento, agora muda. Porque não tem o link. Por isso que precisa de tudo isso junto ao mesmo tempo. E não é coisa de louco, não. Quer dizer, é coisa de louco, né? Se a gente está internado no manicômio aqui, todo mundo é louco mesmo. E louco precisa de tratamento. E se eu perguntar aqui, levanta a mão quem acha que não é louco aí, ninguém vai levantar. Ninguém vai levantar. Porque todo mundo tem, sim, seus dramas para resolver. E vamos levar para outra vida? E vamos dar de cara lá com o nosso credor no desencarne, porque a gente não resolveu, não fez a catarse do problema, e vai estar de cara com ele de novo. E aí não tem mais. Quer dizer, não tem, né? O shopping, as fugas que a gente faz, que a gente entra no corpo, né? De vez em quando a gente tem um pesadelo aí, a gente, entra correndo no corpo e se protege. Daí não tem mais corpo para entrar correndo também, daí tem que resolver. E nem sempre a gente tem a competência para resolver, né? Então, a gente é incoerente em relação ao amor. Muitos perseguidores informam que foram traídos enquanto amavam, que se vingam porque não receberam as respostas em relação ao amor que ofereceram. Eu ofereci tudo que eu tinha, de melhor. Que foram abandonados enquanto se esfalfavam, né? Enquanto corria, para demonstrar o sentimento nobre que possuíam. Sem falar nos casos de espíritos que se suicidaram, né, quando foram abandonados. Tem todo, Vanessa, tem todo tipo de drama que você pode imaginar. Que suicidou numa vida, que assassinou na outra vida, que de tudo, e o troço não desatrela. E tudo isso é paradoxal, é um negócio que foge da nossa... Porque o amor não se expressa dentro desse esquema de dar para receber. Senão é troca. De negociar sentimento. Então você tem que me amar o tanto que eu te amo. Como é que faz isso? O amor é uma exteriorização de imensa ternura que mais beneficia aquele que o expressa do que o outro que recebe. Tem uma frase clássica, né? Que é contrária a toda essa história de amor corrompido que a gente tem. Quem ama, liberta. Quem ama, deixa ir. Quem ama não exige do outro, que daí vai gerar todo esse ciúme. Nossa, a gente tem visto aí na televisão, né? Os casos aí de... Como é que chama? Feminicídio, né? E deve ter Eles também... acham que são donos, né, da mulher. Também deve ter mulher matando homem também. Sim, que daí seria o quê? Hominicídio? Não falam, né?
Deviam falar também, né? Porque deve ter. Uns homens que apanham das mulheres aí também, os coitados. Tem? Tem. Claro que tem. Tem de tudo que é jeito. Eu acho assim, Sr. Marcos, que quando a gente não entende que o ferido do outro pra gente não é uma doença, a gente está doente. Então, se a gente conseguir, ao invés de se sentir mal, magoado ou triste com algo, e ter compaixão, porque o amor ele parte disso, ter compaixão por aquele que está te ferindo. Aí a gente nos tira do papel de doente e muitas das vezes cura essa doença de quem está nos ferindo. Então a compaixão é uma parte do amor onde pode fazer coisas que muitas das vezes o trabalho que está aqui na segunda-feira faz, que seria exatamente como... A compaixão é uma extensão do amor, né? Ela é uma extensão do amor, porque você vai... se a gente está falando que o adoecido é a gente... Quando a gente não entende o papel do outro, sim. A gente só não é um adoecido, só não está doente, quando a gente entende que ele nos feriu porque está doente e não porque ele é assim. E aí você, se você pensar isso, você não se melindra, não se magoa, porque você vê que o outro está adoecido, né? E você vai exigir algo de alguém que está adoecido? Uma conduta, uma postura, um amor? É um jeito até para a gente se autoavaliar. Quando alguém nos faz alguma coisa e a gente se sente mal, claro, a gente tem que entender que a gente está doente. Na psicologia não é o espelho? Sim. Espelha. O outro te fez, te machucou, você está sendo espelhado. Você tem aquele problema que te fez mal, que o outro fez. Porque tem gente que faz coisa para a pessoa sai assobiando e não está nem aí. Nem atingiu. Nem incomodou ela, né? Nem incomodou. Nossa, falou com você daquele jeito. Mas eu nem senti. Eu nem prestei atenção. Eu diria mais além. Eu acho que a pessoa que não está doente, ela talvez não faria isso. Talvez ela olhasse para você e falasse assim, amigo, precisa de ajuda? Porque ela entendeu que você aí já é aí já é uma extensão, é dos heróis daí. É um patamar. Muitas das pessoas não têm, digamos que, por exemplo, algumas pessoas que estão encarnadas, elas têm o prazer de ser tratado isso em vida, só que com desencarnados. Alguns têm esse direito, alguns têm essa vantagem, outros nem estando pedindo ajuda conseguem, porque não está pronto para isso. E o que se faz normalmente, Alexandre? Nem vou me meter nesse troço aí, porque isso aí é dor de cabeça. Ô Marco, eu também acho que quando a gente se ama, a gente sabe mais sobre o amor. Porque quem não se ama não consegue amar o outro, não sabe nem o que é amor. Não estou dizendo que você tem que estar em primeiro lugar do que o outro, porque quando você ama, você, que nem você falou, você liberta, né? Você quer ver o outro feliz. Mas tem gente que não se ama primeiro. Daí não tem como amar o outro. Não sabe amar. Daí você vai entrar, aí que a gente está falando no começo. Se você não se ama, você vai procurar ser acolhido pelo outro, Isso. que também está adoecido. Então, essa é uma carência afetiva. Aí você está sujeito a aceitar qualquer coisa. Migalhas. Qualquer coisa. E aí são dois adoecidos. Como que isso vai funcionar? Como que isso vai evoluir? Né? Então, às vezes, quando acontece, e é isso que eu estou falando, que tem tanto, a gente tem visto tanto por aí na internet e tal, dessas relações, né? O conselho que é dado é, né, separar, se curar primeiro, e aí sim, uma vez curado, você pode você tem o que oferecer. Então, aí que está a questão do amor. Às vezes não é amor, às vezes é dependência, às vezes é carência, às vezes é necessidade, às vezes é um gatilho de uma rejeição do passado, da infância, que você não recebeu aquilo que deveria, ou que poderia ter recebido, seja de pais, seja lá de quem for,
E essa carência está ali como um gatilho que fica procurando. E aí qualquer um ou qualquer uma que no primeiro momento oferece, você se instala. Mas sem perceber também que aquele também está tanto quanto ou até mais adoecido. E aí? Às vezes até aí vira o quê? Solidão também, né? A pessoa tem medo de ficar sozinha. Também. Aí, não vou largar. Se a gente vai, não vou largar porque eu não quero ficar sozinho. Eu posso estar enganado, pensar dessa forma, mas quando eu comecei a fazer um curso de menor aprendiz, era católico, foi passada uma passagem onde eu acredito que seja a forma mais sensata do amor, onde tinha um maquinista que levava o seu filho para o trabalho e o papel dele era unicamente puxar uma alavanca para que aquele trem pudesse tomar o seu rumo sem que ele batesse. Aí, num certo dia, o seu filho cai no meio desses trilhos. E ele, com toda a dor no peito, ele conseguiu colocar em prova o perdão e conseguiu mostrar o que é o amor verdadeiro. Onde ele puxou a alavanca, matou o próprio filho e não matou todas aquelas pessoas que estavam lá. Porque o amor, ele não segura, ele não prende, igual você falou. Isso. Eu acredito que o amor, ele, por mais que doa, ele faz aquilo que tem que ser. Porque aí como é que você vai prender? Como é que você vai exigir? O outro vai dar o que ele pode dar. Cada um tá... O outro pode estar também no processo da carência. E também está confundindo isso com amor. E aí, se é isso, como que ele vai dar amor se ele não tem, que ele não está curado também? Se ele também ainda não encontrou essa cura para depois poder ajudar, né? Ou oferecer, né? Gostaram do... Isso é amor, né? Ai, Jesus animado. Que troca tem aqui? Tudo bem, é um sachê, né? O leão. E os animais ensinam tanta gente a amar. Claro, porque quem falou aqui? O Caboclo Sete Flechas falou: filho, o maior símbolo de pureza, ele falou, porque daí a gente sai fazer os trabalhos e vai na mata, né? Aí recolhe animais e tal. Nós nos surpreendemos, seus sete flechas falando, com o amor que os animais têm pela natureza, pelo Criador e por nós. Porque eles não exigem nada. Não, e quando você vê aquelas mãezinhas, né, cachorros, gatos, cuidando dos filhotinhos, com todo aquele amor, né? Também. Às vezes recebe lá, a cadelinha recebe um gatinho, né? Dá mamar pro gatinho. Nossa, muito lindo. É isso mesmo. Tá aí os exemplos, né? Quando se aguarda qualquer tipo de recompensa, não está se experienciando o amor, mas o desejo, o interesse de fruir prazer. Prazer não na conotação sexual, não, o prazer de ser reconhecido, o prazer de ser, sei lá, prazer. Não é voluntário. Você está esperando aquilo. Né? Então assim, eu fiz, né? Isso é normal. Eu fiz tal coisa. E aí eu fico esperando o outro fazer algo. Se não faz, porque não está nem aí, porque nem prestou atenção, porque está com a cabeça em outra coisa, porque não faz mesmo, porque é orgulhoso também, que acha que é obrigação de fazer do outro. Não me valoriza. Né? Não é amor isso. Né? Porque o amor vai ter o quê? Que tem o insight, né? O amor vai ter insight, é voluntário, é uma coisa que vem de dentro. Quando você vê, você já fez, então você já abraçou, você já beijou, você já agradeceu. Pô, eu fui lá, troquei bujão de gás pesado na chuva, 2 horas da manhã, nem para dar um muito obrigado. Vai falar, não fez mais que obrigação. Não é? Não acontece?
Acontece. Não é, né? Assim também, né? Claro que não. Mas não tem esse insight voluntário, porque tem ali um adoecimento, tem algo que não está deixando fluir. Mas então por que não larga dessa desgraça? Tenho dó. O que vai ser dele? Vai arrumar outro que vai pegar o bujão de gás de madrugada, de noite, e pôr, e vai falar a mesma coisa. Não fez mais que obrigação. Porque a gente tem que cuidar da gente, isso não é egoísmo. Da gente. Porque se você está esperando essa migalha de muito obrigado, nem é muito obrigado, meu amor, é só muito obrigado. Ai, porque você, né? Se a gente está esperando isso, a gente está esperando, a gente está dependente, a gente está viciado nisso. A gente precisa disso, então a gente está doente também. Tanto quanto. Porque eu tenho que ter esse reconhecimento. E aí a gente falou aqui, né? Que quem ama não exige reconhecimento. Fez, pegou o bujão de gás, tomou chuva e tudo mais e tal. Porque ele mesmo acha que é a obrigação dele fazer. Ou dela. Tem mulher que troca o bujão de gás, né? Não, Mariana? É, ué. Né? O problema é que a gente sempre se acha vítima. Sempre. A gente se vitimiza. A gente sempre é vítima de tudo. Então tem que cortar isso. Isso. Não é. E assumir as responsabilidades da gente. Não jogar para o outro ou para a outra. Porque não é. Inverter a situação, né? E sair, como você falou, de vítima. Tudo isso é doença. E de onde vem isso? De onde vem essa necessidade minha de sempre ser a vítima? Isso não é de algum trauma, né? De alguma coisa lá de trás, né? Dessa vida ou de outra? Então é a necessidade da recompensa, que eu falei, a recompensa pode ser, poxa, nem muito obrigado, hein? Eu esperava essa recompensa. Está nesse caso o amor atrelado ao egoísmo, que sempre exige e facilmente reage quando é contrariado. Que aí vem a resposta, né? E não é só no amor, são nas nossas relações cotidianas, né? No trabalho. Não amor romântico, é que o amor está no contexto de pai, de mãe, né? O amor está em todo esse. No trabalho, se o colega não agradeceu, nossa, que pessoa, né? A gente já espera que. O reconhecimento, né? Como aqui o contexto é o amor romantizado, romântico, alguma coisa nesse sentido. A gente está trazendo para isso, mas claro que vai entrar em todo tipo de contexto. Né? Até aos animais, que a gente vê toda hora na televisão também, as barbaridades. Espancando os bichinhos, largando na rua, desovando. Vergonha, né? Compreendesse o ser humano e se esforçasse para tornar realidade o sentimento de amor que felicita, felicita, não entristece. E mais facilmente se lhe tornaria a jornada evolutiva, vencendo cada etapa do caminho, sem vincular-se negativamente ao passado por onde jornadeou. Então a gente lê aqui e lembra da manifestação. Né? Poderia ter sido tão diferente essa história se houvesse ali realmente. Que eu não vi, né, Lorena? Depois eu mando para você. Tá bom? Para você entender o contexto aqui. E está na nossa mão toda hora fazer diferente. E o mais difícil de toda essa história é libertar. Ninguém quer libertar o outro. Porque tem, né, hoje o contexto, né? Posse, dono.
Dono dos filhos, dono da esposa, dono do marido, dono do cachorro, dono. Isso já fala, É quem meu. é a esposa? Meu amor. Pô, se é meu amor, não pode ser amor de mais ninguém. Você entende isso? Como é uma algema? A gente está num planeta de 36 bilhões de espíritos. A pessoa é meu amor e ela não pode ser amor de mais nem os 35 milhões 999, só meu. Isso é o quê? Egoísmo puro. E aí causa tanta coisa, tanta posse, tanto. Nada obstante, embora o ego, orgulho aí que a gente está falando, que o ego sabe dessa realidade. Ele sabe que ele não pode, que não é posse. A gente tem essa noção, né? A gente já foi criado por Deus simples e ignorante com todos os atributos divinos. A gente sabe que é errado. Embora isso, impõe-se-lhe o capricho de beneficiar-se antes que oferecer-se ao bem. É meu, eu vou me beneficiar. Eu quero ser reconhecido, eu quero uma recompensa, porque o nosso ego exige isso. Porque eu dei tudo, eu fiz tudo, dei minha vida. Tem casos aí, né? Pelo meu amor. E o que eu ganhei em troca? Ela gostou de um dos 35 bilhões, 999 milhões, 999 mil e tal, e não de mim. Pô, aí não, né? Por favor, então, liberte. Veja lá outra pessoa feliz. Nossa, chega a doer na alma de pensar isso, né? Vê quem a gente ama feliz com outra pessoa que não sei. Olha como chega a dar um aperto, Alexandre, no peito, imaginar. Não dá? Alexandre é espiritualizado. Esse menino estudava com a gente nas quarta-feiras, por anos aqui, viu? Quando tinha quarta-feira estudo. Tá voltando, muito bom. Impõe-se-lhe o capricho de beneficiar-se antes, né? Redundando muitas experiências afetivas, olha aí, ó, em fracassos lamentáveis e complicações dolorosas em relação ao futuro. E por isso que eu escolhi essa manifestação. Porque é um fracasso lamentável e uma complicação difícil de ser trabalhada. Nesse nível de adoecimento, de dor, de sofrimento, isso é, ó, eu vou falar para vocês, é de milênios. Não é de ontem, não. Esse caso é de milênios. A gente quer isso pra gente? Daqui 2000 anos eu estou aqui sentado trazendo uma manifestação de alguém de vocês fazendo isso? Não, né? Então vamos fazer terapia? Vamos procurar uma boa psicóloga, um bom psicólogo, contar tudo. E outra, conte tudo, não fica contando metade, não. As coisas mais tal no cabeluda. Nossa, acho que Eu não conto, eu só conto o quê? Uma parte. Aí como é que a pessoa vai fazer a terapia com você se você sabe só a metade da história? Conte tudo. Precisa, não, eu vou encaminhar para um psiquiatra porque tem aí alguma coisa também de ansiedade, que também precisa aí de um ansiolítico. Vai, faz o tratamento e se quebra essa algema aí, meu Deus. A gente precisa fazer isso, senão a gente não vai sarar. Aproveite que eles falam, estão falando lá. Aproveite, eu vou falar o que eles estão falando. Aproveite enquanto vocês estão aí. Porque nós queríamos estar aí para poder estar fazendo e ouvindo isso hoje. Embora eles tenham psiquiatra aqui também, né? Nossa casa é privilegiada, ela oferece psiquiatra para espíritos, cara.
Psicólogos para espíritos. Bom, né? É bom. E acho que terminamos. Isso.